Fala, torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao canal Opina Vascaíno. E hoje, vou falar um pouco sobre a vitória do Vasco, sobre o Grêmio no jogo de ontem e também outras informações sobre o Vasco, Teve o sorteio hoje da Copa do Brasil, O Vasco já sabe quem é o seu adversário, que será o Paysandu, Tenho notícias também sobre o jogo, onde vai acontecer o jogo, se vai ser mesmo lá no estádio do Mangueirão, porque tem algumas notícias aí falando que o jogo pode ser transferido para outro estádio ou pode ser transferido até para outro estado, para fora lá do estado do Pará, se não me engano, que o Paysandu é, por causa de um show. E também tem as falas do Pedrinho, depois do sorteio lá da Copa do Brasil, que ele fala sobre a situação de Cuiabano, do Robert Renan e do Cuesta. E também sobre a possível futura venda da SAF, do Vasco. Ele falou que já está também bem encaminhada. Vamos aqui começar pelo jogo de ontem, Eu não pude acompanhar o jogo de ontem do Vasco, porque eu estava trabalhando. Mas eu acompanhei alguns jornais, alguns programas, de esporte que repercutiram o jogo de ontem do Vasco contra o Grêmio. E galera, mais uma vez, mesmo com a vitória, não tô aqui me reclamando do time, mas vocês perceberam que mais uma vez o Vasco falhou individualmente nas jogadas ali atrás? É um erro que o Vasco vem cometendo direto, O Vasco leva gols não de que o time foi melhor, que criou uma chance, foi melhor taticamente, mas por falhas individuais, Mas pelo que eu vi, o Robert Renan não abaixou a cabeça, depois da falha que ele deu, e fez, segundo os comentaristas de esporte, ele fez um ótimo jogo, E eu também assisti alguns lances os melhores momentos da partida, e realmente parece que o Robert Renan só foi aquela falha, E também, a baixa do time no segundo tempo, que eu vi os comentaristas falando também muito, que no segundo tempo o Vasco baixou bastante o ritmo, Mas isso aí eu acho que é por causa da quantidade de jogos em seguida e da sequência que teve também um em cima do outro, E o Renato repetiu praticamente o mesmo time nos 4 jogos, Deixa eu ver. Foi contra o Palmeiras, Cruzeiro, depois do Cruzeiro veio o Fluminense, depois do Cruzeiro e agora o Grêmio, O Vasco aí de 12 pontos possíveis desde a chegada de Renato Gaúcho conquistou 10. Então, o Vasco está numa fase ótima, Mas um adendo a esses pontos de erros individuais aí, que vem acontecendo direto nas partidas, Acho que o time do Vasco aí precisa ficar um pouquinho mais concentrado na partida até o final. É os 90 minutos todos que o time do Vasco precisa ficar concentrado. Senão, num vacilo desse, for outro time aí, aproveita essas falhas do Vasco, O Grêmio não conseguiu aproveitar as falhas que o Vasco deu, Sorte nossa, mas é um adendo aí a ficar de olho, E agora eu vou falar sobre a situação do estádio, que vai ter o jogo do Vasco e do Paysandu, pela quinta fase da Copa do Brasil. Possivelmente o jogo não acontecerá no estádio do Mangueirão, que é onde o Paysandu manda os seus jogos. Está programado para a mesma data do jogo do Vasco. Se eu não me engano, o jogo ficou marcado para o dia 22 ou foi o dia 23 do mês que vem. E nessa mesma data, ou é no dia 22 ou é no dia 23, parece que vai ter o show do Guns N' Roses lá no estádio, E devido à montagem de estrutura, de palco, mesmo sendo num dia ou no outro jogo, eu acho que inviabiliza, a partida de futebol lá. E pode ser que esse jogo ou seja transferido para um estádio lá mesmo, dentro do estado mesmo, do Paysandu, lá do Pará, ou pode ser transferido até para outro estádio, para Brasília, para Manaus, para qualquer estádio, Vai depender de como vai se decorrer a situação, se vai ser lá o jogo ou não, se vai ser confirmado, E também vou deixar passando um vídeo aqui para vocês que
que é sobre o Pedrinho falando sobre as contratações do Robert Renan, do Cuiabano e do Cuesta, né? Esse vídeo eu consegui lá no X do canal Colina 1927. Se vocês não seguem eles aí, se estiver vendo o vídeo aí, já segue aí, né? Vou deixar os créditos aqui para eles. Vou deixar passando aí para vocês. Eu queria saber, a torcida criou um carinho, né, pelo Robert Renan, o Vasco ainda não comprou em definitivo. Queria que você falasse um pouco sobre a situação do zagueiro, como a diretoria enxerga. Também se puder falar do Cuesta e do Cuiabano. Então, todos esses jogadores que a gente tem a oportunidade de ativar um gatilho de compra, obviamente dentro dos que realmente estão cabendo dentro do nosso orçamento, a gente vai fazer. É o que a gente pretende fazer, sempre com a responsabilidade financeira. E nisso está incluso o Cuiabano, o Robert Renan, o Cuesta, enfim, jogadores que têm esse gatilho de compra. Nosso desejo é que isso aconteça. A gente, obviamente, já está estruturando da melhor maneira possível a questão orçamentária para que a gente consiga fazer isso, né? O Cuiabano é uma situação um pouco mais especial, porque o empréstimo dele é até o meio do ano, e a nossa opção de compra, se a gente tiver que exercer, a gente tem que exercer antes do término desse empréstimo do meio do ano. Se isso não acontecer, a gente tenta prorrogar o empréstimo até o final do ano para ter mais tempo para negociar, mas é um jogador que a gente quer, obviamente, dentro da estrutura do clube, efetuar a compra se possível. E também, nessa mesma entrevista aí, só que agora eu consegui a fonte que eu consegui esse outro vídeo aí foi no BTB Esporte, no Instagram deles. Também quem não segue o BTB Esportes aí, se já quiser seguir aí, né? Vou estar deixando o link dos dois aqui na descrição desse vídeo, beleza? Aí vocês podem seguir também tanto o Colina 1927 quanto o BTB Esportes. Vou deixar o vídeo aí passando para vocês, onde o Pedrinho fala sobre a venda da SAF do Vasco, né? Com relação ao investidor, você perguntou, a gente está numa etapa muito importante, não posso dar data, não posso dar nome, mas está num caminho interessante, que eu preciso de toda a cautela para construir e estruturar o contrato. Vocês têm um exemplo claro do que foi com o antigo sócio, até por isso uma busca, né, por um investidor sério, de credibilidade, de conhecimento de todos, para que o Vasco se torne, vou usar uma palavra sensata aqui, um clube estruturado pelo resto da sua vida. Porque quando se fala em SAF, se fala, obviamente, numa transição de uma associação para o clube empresa, as pessoas pegam um modelo de um clube que foi vitorioso de forma imediata e, de repente, isso não é o ideal para uma estabilidade do clube. O que a gente quer é que o Vasco nunca mais seja cogitado como um clube que não paga salário, que na minha gestão isso não aconteceu e não vai acontecer. Então é um clube estruturado pelo resto da sua existência e, consequentemente, fortalecendo todos os setores estruturais, contratações, investimentos. É um passo importante que o Vasco está próximo de dar, mas não tem como eu cravar quando vai ser, se vai ser daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a um ano, para não criar nenhum tipo de expectativa. Bom, galera, esse foi o vídeo que eu queria trazer no dia de hoje. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado do vídeo. E se curtiram o canal, se curtiram o vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui, beleza? Não venho trazendo tantos vídeos assim diários, porque falta de tempo também, né? Mas sempre que dá, eu tô gravando um vídeo aqui pro canal, beleza? E se vocês curtirem aí, compartilha com quem vocês conhecem que é vascaíno, para dar aquela força. Valeu, galera! Até a próxima, valeu!